está trabalhando desde manhã. A gente, só para citar e pedir para me apresentar, meu nome é Francis, eu sou médico aqui do SAMU de São Paulo, sou diretor clínico eleito, estou no serviço há mais ou menos 13 anos, eu já tenho 20 anos de formado, venho trabalhando aí na área de gestão principalmente, mas no SAMU especificamente sou médico da rua, é o que eu gosto de fazer, do ponto de vista assistencial, e é o que a gente tem feito. Então a gente tem trabalhado bastante aí nessa questão da pandemia. Eu fico super agradecido aí pelo convite, de poder estar conversando com um grupo super bacana. A única coisa que eu falei para o Lins, né, essa questão da saúde está extremamente politizada, e essa questão política é uma das coisas que eu vou me ater especificamente à parte técnica, né? E se a gente puder, se eu puder não discorrer sobre política, super agradeço, porque para mim, como médico, acho que o principal é discutir a parte técnica, né, e não a questão política da coisa. E aí o Lins falou que teria uma moderação, né, só para a gente poder entender aí, acho que vai ser um bate-papo, como que a gente pode encaminhar a conversa daqui para frente. Como que você acha melhor? Como que te chama primeiro? Se é Dr. Fuji, Dr. Francis? Não, chama só de Francis, como todo mundo me chama. Então, como que igual você acha melhor? Como você quer conversar, Francis? Quer você fazer uma explanação e depois eu abro para perguntas? Como você acha melhor? Eu acho legal um bate-papo, acho que já sobre coronavírus especificamente, eu acho que todo mundo vê na TV, no rádio, na mídia, no WhatsApp toda hora. Eu acho que o que vale a pena mais é eu poder trazer um pouquinho daquilo que a gente está vendo, vivenciando, né, e daquilo que a gente está fazendo. Eu vi aí que alguém falou que eu já estou paramentado, a gente está desde as 7 da manhã, graças a Deus está chegando aí colegas novos, a gente está treinando esse contingente novo, né, para ajudar a gente, e agora às 18 eu pego meu plantão, por isso que 17h30 eu preciso estar saindo aqui da conversa, apesar que parece que vai ser uma coisa bem bacana. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar, então agora, quem não estiver falando, quem não estiver levantando para conversar, a única coisa que precisa fazer é pôr no mute você mesmo. Mas eu vou abrir aqui para todos, aqueles que quiserem fazer perguntas no bate-papo, basta falar, que aí vai aparecer, eu acho que no vídeo. Está aberto para perguntas. Ô, Francis. Oi. Fala um pouquinho, eu Asman aqui, cavalariano, grande biondo. Fala um pouquinho aqui do isolamento, como é que nós vamos estar enfrentando aí, somente aqui em São Paulo, São Paulistano, como é que está sendo a coisa? A gente fica todo mundo aqui na dúvida. A minha esposa tem uma sócia que está lá em Belo Horizonte e o pessoal lá não está absolutamente nem aí. Está fazendo festa e foram hoje, nesse final de semana prolongado, aí viajar. Fala um pouco aí do isolamento, por favor. Aí, ó. Para quem acompanha aí... Oi. Oi, Lins. Tá. Eu acho que se puder botar no mudo, só para... Pode ficar sossegado, que eu já vou acertando. Super bacana. A principal aí, os principais estudos discutidos do Colégio Imperial de Londres, tá? Que são alguns modelos matemáticos. Só para meu background, eu estou fazendo justamente um mestrado em saúde pública na Universidade de Manchester, que é dentro das 5 melhores do mundo. Então, você tem Manchester, você tem o Imperial College, você tem York, são grandes universidades em termos de saúde pública, e existem várias teorias por trás disso. A questão do isolamento, basicamente, né, é aquela questão do achatamento da curva, mas existe eu não sei se é uma conceituação errada ou uma peculiaridade do Brasil especificamente. O que a gente vem, e aí eu vou colocar uma opinião muito pessoal, obviamente vários técnicos concordam também com essa questão, mas que o Brasil ele é continental. Então, quando a gente observa situações, regiões metropolitanas distintas, a gente observa aí
a questão da propagação da doença de formas distintas. É quase como que se cada região metropolitana do país fosse... Espera só um pouquinho que eu vou... É que eu vou aquietar todo mundo aqui. Tem alguém... Zonho que tá... Legal. Então vamos lá. A questão do Brasil, especificamente, é como se cada região metropolitana de São Paulo fosse um país europeu distinto. Quando eu vejo as pessoas mostrarem uma curva única, essa curva única no Brasil, necessariamente, em algum momento ela vai existir, mas a gente tem que entender que cada região metropolitana ela funciona de formas distintas. E quando a gente pega uma região metropolitana igual a Grande São Paulo, estamos falando aí de 22 milhões de pessoas na região metropolitana estendida e cerca de 12 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, a gente fala isso também de forma distinta. Basicamente, a questão do isolamento. A gente só vê efeito depois de 15 dias. Então, se eu isolo hoje, a gente vê esse efeito depois de 15 dias só, que é o tempo de contágio da doença e proliferação. E a grande questão é o que todo mundo já sabe, 20% é assintomático, 60% vai ser uma gripezinha normal e vai sarar, 20% precisa de um ou outro recurso, e desses 20%, 5% precisa aí de um atendimento hospitalar, e desses 5%, metade aí precisa de UTI, e a gente chega aí numa taxa estimada de mortalidade entre 2% e 4%. Então, basicamente, quando a gente olha os números, né, e isolamento, é o que a gente vem observando em São Paulo. Eu não acho que exista uma doença de rico ou doença de pobre, mas quando a gente olha o município de São Paulo especificamente, a gente vê uma questão de densidade populacional, tá? E a gente vê acesso à saúde. Quando a gente combina essas duas situações, densidade populacional mais acesso à saúde, eu estou falando basicamente de uma região igual aos Jardins, ou Jardim Paulistano, que você só tem casa, uma densidade populacional extremamente baixa e que todos têm acesso aos melhores recursos de saúde do Brasil. A gente vê os hospitais de ponta, excetuando-se Rede D'Or, Einstein Cido, todos vazios, literalmente vazios. BP, Oswaldo, HCor, são hospitais que não estão cheios, estão vazios, porque essa população ela já pegou, ou a maioria já contraiu a doença, talvez tenha se imunizado, mas também vivem em locais de baixa densidade populacional. E também são as regiões que mais estão fazendo isolamento, se a gente observar no mapa. Um plantão normal meu, né, a gente observa os números aí, hoje o pico de mortalidade está principalmente na região norte, depois a região leste, sudeste, Sapopemba, né? E depois vem as demais regiões. Eu atendo em média, vamos lá, 10 a 12 ocorrências em 24 horas. E a maioria aí, ela segue exatamente essa mancha demográfica das regiões. Depois eu vou compartilhar um vídeo com o Lins, para que o Lins distribua para vocês, que é uma filmagem de um dos atendimentos que eu fiz, e a maioria tem sido igual. Quando a gente vai para a periferia, realmente, as comunidades, a gente observa aí casas de 2x2, onde moram 6 pessoas. A grande questão é que, durante o dia normal, essas pessoas estão na rua, trabalhando, vendendo bala, fazendo sua diária, no Uber, não importa onde que seja, e voltam para esse 2x2 somente para dormir. Esse povo hoje está sem trabalho e é impossível para eles ficar dentro desse 2x2. Por isso que quando a gente vai nas periferias, a maioria está na rua. E aí a gente pode ter uma interpretação errada de que eles estão na rua talvez festejando, mas... Eu tenho do Circo do Soleil agora. Oi? Opa! Opa, Valins. Então a gente pode achar que eles talvez estejam festejando no meio da rua, mas na realidade eles não têm como ficar dentro de um barraco quente, 2x2, 6 pessoas. Vou mandar o vídeo para o Lins, eu peço para o Lins distribuir para vocês, para a gente entender essa questão melhor. E o que aconteceu? Hoje o coronavírus chegou nessas regiões e o questionamento que a gente faz é exatamente nessas regiões, como que a gente vai fazer um isolamento se as condições sociais não o permitem.
Então, por mais que tenha ajuda alimentar, ajuda financeira do governo federal, são condições de moradia que são muito inadequadas. No final do dia, o que a gente tem discutido é que a pandemia somente colocou uma lupa nos problemas sociais que já existem. Ou seja, se o problema de moradia existia, a pandemia potencializou. Se o acesso à saúde pública, se já não se tinha leito antes de UTI, antes da pandemia, a pandemia somente exponencializou, mostrou de uma forma maior esses problemas sociais que já existem. Então, a grande questão sobre isolamento social no Brasil é uma sistemática muito difícil. Perguntar se funcionou o que o nosso governador fez, o que eu posso falar de um ponto de vista técnico, sem ser de um ponto de vista político. Para mim, como profissional de saúde, responsável por um serviço grande de saúde, essas 2 semanas que a gente ganhou, ela permitiu que eu treinasse os 1.800 funcionários, mudasse os protocolos assistenciais e eu preservasse a vida desses profissionais de saúde. Tá? Então, essas 2 semanas foram fundamentais, porque se eu não tivesse essas 2 semanas, eu não teria mudado os protocolos de atendimento, muito menos conseguido treinar esses 1.800 profissionais. Então, do ponto de vista do serviço de saúde, foi esse o fôlego que nós, profissionais de saúde, tivemos com essa restrição intensa do governador. Eu não sei se responde. Responde, Asman. Espera só um minuto. Estamos todo mundo aprendendo aqui. Deixa eu... Não, só tem uma outra última coisa aqui, para não ficar sem dúvida alguma, concordo contigo. Eu estou vendo que tem nós estamos virando bola da vez aí, né? Ou pelo menos segundo esse mesmo estudo eu também li. Me fala se isso tem a ver com a característica e disciplina ou indisciplina do povo brasileiro. Até porque você já tem uma capital lá no Maranhão, lá em São Luís, que já está com lockdown. Então, isso aí, Maranhão, Fortaleza, Belém do Pará e Manaus são potenciais lockdown, tá? A grande questão que a gente tem de fato observado é a questão social. No vídeo que eu vou mandar para o Lindsay, que ele vai dividir com vocês, em vários grupos que eu participo, eu já postei como fazer isolamento nessa situação de comunidade. Minha opinião é quase impossível, porque é um barraco do lado do outro, uma densidade populacional altíssima, e quando bate meio-dia, 1h da tarde, aquela telha de amianto, zinco, sei lá do que é, cara, é impossível ficar. É totalmente inóspito, é um problema social e de moradia que a pandemia só veio botar a lupa por cima e falar, cara, esse problema existe e agora está potencializado. Obviamente, a pandemia bota uma lupa também sobre a questão educacional e principalmente sobre a condição de higiene da nossa população. Quando a gente observa o Japão, por exemplo, que naturalmente já se usa uma máscara de proteção, aqui no Brasil, se você usasse uma máscara, era capaz de alguém te prender porque você ia roubar alguma coisa. Então, essa questão aí eu acho super válida, mas do jeito que ela está vindo, está sendo um trauma para a nossa população. Eu, particularmente no SAMU, já me expus a vários riscos. Paciente com meningococcemia que morreu em 2 horas na minha frente, e se você perguntar, Francis, você usou máscara? Não, e se depois disso eu me eduquei para usar máscara? Também não. Então, obviamente, não é só uma questão educacional dos mais pobres, né? Mas também como profissional de saúde na linha de frente, já atendi paciente com tuberculose, meningococcemia, todas essas doenças contagiosas, e é o risco que eu corro. E agora, com essa pandemia, eu fui obrigado a realmente seguir os protocolos de atendimento. E eu falo não só por mim, mas garanto que 99% dos profissionais de saúde assim trabalhavam antes da pandemia. Eu tenho uma observação, se me permite, Francis e colegas. A primeira é sobre o percentual de mortalidade no Brasil, que você comentou 2 a 4%, né, em geral, mas na quinta-feira a gente chegou a 7%. Isso é uma observação, eu queria que você pudesse me responder um pouco sobre isso. Tá.
E a segunda pergunta, depois que você me responder essa, eu te faço. Beleza. A questão do percentual de... Colbier, eu só posso só pedir só um complemento rapidíssimo ali da pergunta do Asman? Sim, claro. O Asman trouxe um exemplo que eu acho que traz uma grande curiosidade para todo mundo, que é a questão de Belo Horizonte. Eu trabalho numa empresa que opera de norte a sul do país. Belo Horizonte tem uma operação do tamanho de São Paulo, que é gigante. A gente já teve na empresa 4 óbitos em São Paulo e a gente não tem sequer suspeitos em Belo Horizonte. A mesma atividade. Isso é uma coisa que eu acho que tá mexendo com a cabeça de todo mundo. E a segunda coisa como você mencionou, os profissionais de saúde. Profissionais de saúde conhecendo os riscos, conhecendo os protocolos de segurança, conhecendo esse protocolo de higiene. Como é que a gente ainda vê tanto profissional de saúde sendo infectado e alguns deles até indo a óbito? Perfeito, legal. Desculpa, Alcobier. As duas perguntas. Eu vou começar pela primeira. O grande problema é que São Paulo ou Brasil, a gente não tem teste suficiente. Tá? Só um minutinho, Francis, só um minutinho. Oi. A doutora Christina Peter Brewer, que é a nossa host lá de Seattle, ela está só parabenizando, né? Ela falou que estava participando mais perifericamente para a gente ter acesso, mas ela falou que se emocionou aí com a sua conversa. E eu também queria lembrar a todos que essa conversa que nós estamos fazendo, repetindo as palavras do Francis, eu estou gravando uma conversa técnica, né? Aqui não está se colocando visão política, não está se colocando o que a gente quer se cuidar da saúde. Então, muito obrigado e desculpa de interromper. É isso. Vamos lá. Primeira questão que a gente tem sobre a taxa de mortalidade. Como exemplo, São Paulo é a maior cidade do Brasil, 12 milhões de habitantes, e eu posso falar, como prefeitura, como município, a gente não fez teste de ninguém, tá? Teste de ninguém no sentido, a gente tem os PCRs, são 2 tipos de testes, um sorológico e um detecção da RNA, que é o PCR. O PCR está sendo feito ou foi feito somente para os pacientes internados e graves. Obviamente, tem muito paciente doente, no caso dos 20% assintomático ou dos pacientes que estão nos 60% que só uma gripezinha, e que a gente não está computando nessa taxa de mortalidade. Então, existe uma questão aí também da testagem, tá? Obviamente, testar é caro, e o município de São Paulo não o fez porque espera a promessa do Ministério da Saúde, do envio prioritário dos kits rápidos para o município de São Paulo, coisa que ainda não aconteceu. E dentro dessa perspectiva, a testagem dos profissionais de saúde é a primeira situação que mexe com essa taxa de mortalidade, tá? Então, a grande questão aqui toda é referente à testagem. Uma das grandes diferenças da Alemanha é que, dentro da política pública da Alemanha, ela fez uma testagem maciça das pessoas e, de fato, botou em quarentena aqueles que estavam infectados, e foi uma estratégia diferente. No Brasil, a gente tem alguns problemas, que isso ainda não foi feito, até por falta de disponibilidade, não só nacional quanto internacional. Você desculpa insistir, Francis, e te peço também licença, Fontes, antes de responder as tuas. Quando a gente faz o percentual sobre o total de casos, a gente está fazendo uma conta que ela não mexe, ela não tem variação por conta de volume de testagem. A gente tem número de mortes versus número de casos confirmados. Os casos confirmados, em teoria, os casos confirmados estavam sendo testados. A gente imagina que quando você confirma porque você tem um paciente que foi testado. Agora, meu sogro é neurocirurgião e ele já me disse várias vezes que ele presenciou confirmação de Covid sem absolutamente nenhum teste e nenhum exame. Então, só para colocar um pouquinho mais de pimenta aí nessa discussão do percentual, tá? Bom, tá. Isso é só para o teu sogro estar correto. Se eu tenho um paciente numa UTI, tem tomografia compatível com, tem um quadro respiratório compatível com, é aquela história, né? Tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem pé de porco, por que não é porco? Então, obviamente, na hora de eu fazer uma declaração de óbito, né, eu posso sim emitir um atestado de óbito como Covid, sem ter necessariamente o exame, pela falta do exame. Então, essa questão do exame aí é bem complexa, e acho que a testagem é fundamental. Numa das entrevistas das coletivas do Zé Henrique German, ele falou que para cada
infectado ou confirmado por teste nosso, né, do Adolfo Lutz, você pode botar pelo menos mais 10 infectados que não fizeram teste e tiveram o caso leve. Então, isso aí bagunça tudo as estatísticas e, para mim, o único número mais ou menos confiável ainda é a questão da mortalidade, porque, teoricamente, o médico, no final do dia, na hora de emitir uma declaração de óbito, eu tenho que me amparar ou num teste de fato positivo, né, ou realmente um quadro clínico muito típico de Covid sem teste. Então, mesmo assim, é o único número que para mim é o mais confiável. Se você falar que 10%, 20% da população brasileira teve, para mim, significa muita coisa, porque ninguém foi testado. Só depois que testar todo mundo, que aí sim a gente pode ter uma base de comparação. Indo para a questão de Belo Horizonte, é a grande discussão que todo mundo faz. Por que a China, tendo grandes regiões metropolitanas, né, ela só teve o pico de incidência de casos na cidade de Wuhan? Obviamente, o governo chinês é um governo autoritário, as fontes de informação são todas controladas pelo governo. Então, informação vindo de Wuhan é bem difícil. Mas quando a gente vai para Itália ou vai para Espanha, né, a gente vê basicamente que na Itália esse pico da epidemia se concentrou numa determinada região, na Lombardia, e na Espanha, na Catalunha. E aí você pergunta, puxa, são também países que têm regiões metropolitanas distintas, por que você não observou em outras regiões metropolitanas? E quando a gente olha os Estados Unidos, a gente vê poucos casos na Flórida e o pico de incidência desses casos em Nova York. Essa é a pergunta que tem intrigado muita gente, tá? E é baseado nisso que todo mundo prevê essa questão de uma segunda, terceira, quarta, quinta onda chegando nessas situações. É uma doença muito nova e o que eu tenho escutado muito, primeiro, são questões socioambientais e genéticas, tá? Não sei, o pessoal está estudando muito se existe a questão genética de alguém que pode ser mais suscetível a contrair o vírus e a predisposição à morte do que outros. Então, são situações que a gente vê que não é só no Brasil, mas que é no mundo inteiro. Se você perguntar assim, é política? Eu tenho muita dificuldade de entender isso no cenário igual aos Estados Unidos. Por que você teria na região pobre de Nova York, tá? Porque Manhattan tiveram poucos casos, Nova York estado, né? Foi mais na região continental, não na ilha de Manhattan especificamente. E você não tem em outros estados americanos. O que a gente observa no Brasil, da situação de BH específica, das duas uma, ou a epidemia não chegou, em alguma hora vai chegar, ou existe alguma coisa ambiental ou genética na população que previne essa população dessa doença. A teoria passada de que o país tropical, o país quente, não estava predisposto à infecção pelo vírus, ela cai por terra quando a gente vê a situação de Belém do Pará, de Manaus e de Fortaleza. Então, os pesquisadores hoje têm tentado ir muito mais por uma questão genética do que necessariamente por outras questões. Mas é uma questão ainda em aberto. Posso fazer uma pergunta, Francis? Pode. Oi. Então, pelo que você está me falando, na realidade, não conseguiram, na totalidade, mapear esse vírus e nem todas as consequências ou possibilidades dele? Lins, não, mapear geneticamente o vírus, sim. O que a gente ainda tem muita dúvida é sobre a fisiopatologia da doença. O que é a fisiopatologia da doença? É o que o vírus faz dentro do organismo humano. Todo mundo sabe que tem um quadro respiratório. Só que os pacientes que eu vi falecer, ou a maioria dos pacientes que vieram a óbito, eles têm sim um componente respiratório, tá? Que é importante, por isso que precisa da intubação, mas não só o quadro respiratório. A grande maioria evolui aí com uma insuficiência renal e muitas vezes vai para diálise. E hoje se questiona se é o manejo clínico, são várias questões. E os pacientes evoluem também com um choque séptico, então, e algumas outras alterações. Então, assim, inclusive está se estudando se hoje o vírus não causa um fenômeno muito mais embólico, hematológico, por isso que tem se usado anticoagulante no tratamento da infecção.
Então, exatamente entender a fisiopatologia, o que o vírus causa no organismo humano ainda é uma coisa que está em pesquisa, porque o que eu tenho visto, né, junto com alguns colegas, é que esses 5% que afundam dos 20, tá, são pacientes que vêm bem, terceiro, quarto dia, realmente está com aquela gripezinha, e no quinto dia o paciente afunda. E aí uma coisa que todo mundo fez certo. Quando o paciente afunda, o primeiro sintoma que ele começa a sentir é a falta de ar. Só que essa falta de ar, ela evolui muito rápido. Por isso que esse é o sinal de alerta, e quando começa a falta de ar, procurar o serviço médico com urgência. Só queria acrescentar, Fuji, só uma coisa que é bastante importante, né? Inclusive a conversa inicial era para falar dos animais de companhia, é que você tem toda a razão, estou bastante satisfeito, eu queria te parabenizar por essa batalha, né? Eu acho que esse grupo aqui é o grupo que fez o CPOR em 1987, nós somos tenentes da reserva, e a gente sabe o que é estar pelo menos nós treinamos para estar no fronte de batalha, e está aí você hoje no fronte de batalha, salvando nossas vidas, né? Então, te parabenizar por isso. Eu, na verdade, moro em Curitiba, mas me sinto paulistano por conta dos meus pais, minha família toda mora aí até hoje. Sou veterinário, professor aqui da Universidade Federal do Paraná, e até hoje nós não conseguimos saber exatamente o que você está colocando, a fisiopatologia nos animais de companhia. Então, na verdade, nós estamos escrevendo a história no dia a dia. Então, há uma rede internacional que a cada momento, a cada dia, que vem um trabalho, né, uma coisa que não existia, eu acho que nós estamos aprendendo a uma nova realidade. Os trabalhos antes demoravam 6 meses, 2 anos para saírem publicados, e agora nós temos esses trabalhos submetidos já online, disponíveis, não é pré-print, né, não é aquele que já aprovou e que vai sair, não, mas ele acabou de submeter, ele já põe na rede, porque tem um leão no zoológico do Bronx, depois um tigre, depois 2 leões, e agora mais um cachorro, depois um gato na Bélgica. Então, nós estamos também muito preocupados na veterinária para que esses animais não sejam, no primeiro momento, afetados, né? Mas mais importante que isso, que eles não alberguem para causar essa segunda onda que você está falando, né? Porque eu vou lá numa favela e cuido da família, tento isolar, mas o cachorro, às vezes, tem esse papel de transmissor ou mecânico, né, que nós chamamos de FOMIT, ou mesmo de reservatório, né, como outras doenças que nós temos. Então, eu queria te parabenizar. E antes que você responda as próximas perguntas, eu tenho aqui a nossa host, né, que é a Cristina. Cristina está por aí? Cristina? Não sei se ela está aqui, deixa eu ver se... Estou aqui. Não tá... Oi, Bill. Olá. Você não queria conversar? Ela fez questão de pedir a palavra aí. Queria primeiro agradecer à Universidade de Washington, agradecer a Cristina por ter cedido esse espaço para nós. Cristina, se tiver algumas palavras, fique à vontade. Tá bom, vou entrar então. Prazer a todos. Eu sou brasileira, isso é muito bom. E já estou aqui há 32 anos na universidade, nos Estados Unidos. E hoje eu sou professora da Universidade de Washington, da Faculdade de Medicina. Sou veterinária também, mas trabalhei na Universidade de Califórnia, Davis, com os animais selvagens e a transmissão dos animais selvagens para os seres humanos e a medicina comparada. Então, primeiro eu agradeço, eu estava indo lá para o jardim, mas achei fascinante a sua palestra e é exatamente o que nós estamos até com o Beyond, né? Nós trabalhamos junto nessa transmissão dos animais e tentar entender a fisiopatologia nas doenças animais, nos animais e nos seres humanos. Então, eu só queria agradecer pela excelente palestra, excelente conversa que vocês estão proporcionando, que é fundamental. Como nós sabemos também, até o meio ambiente como é responsável, né, por toda essa spillover que nós estamos aprendendo. Mas, como eu trabalhei em zoológicos também, a importância dos seres humanos passando para os animais, né? E por isso que está, como nós estamos aprendendo a cada minuto, cada hora que aparece, nós estamos aplicando para bolsas, pesquisas, cada hora que aparece
um artigo, nós mandamos um para o outro, mas a importância de trabalharmos juntos com os outros profissionais, no caso dos médicos, no caso de todas as profissões, que nós chamamos hoje de saúde única, a One Health, o Planetary Health, né? Como nós chamamos também, é uma saúde planetária. E é isso, eu só queria agradecer pela palestra fascinante. E um bom dia para todos vocês aí. Boa tarde, né? Era só isso. Boa tarde, obrigado, Cristina. Obrigado. Eu queria também... Mas sejam bem-vindos todas as universidades e todos os hospitais e o mundo inteiro conectado. Isso que é a importância, né? Obrigado. Um bom dia para vocês aí. Obrigado. Obrigado. Beyond, é fundamental também um agradecimento ao Francis, porque não sei se vocês vão lembrar, de 2 anos para cá, não sei se foi 2 anos ou 1 ano e pouco, o SAMU em São Paulo estava vivendo uma tragédia, né? A falta de recursos, a falta de investimento. Então, eu acho que é digno demais desses profissionais, e você faz parte deles, Francis, de ter passado por esse momento tão difícil do SAMU em São Paulo. Eu espero que as condições e os recursos tenham melhorado para vocês, porque, sem dúvida alguma, a gente precisa demais do serviço do SAMU em todo o país, né? Bom, Luiz, obrigado aí, obrigado pelas palavras, e para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Não sei se alguém tem mais algum ponto a gente poder discutir. Posso mandar uma pergunta, Francis? Vou te pedir 2, tá? Uma foi a Yamamoto que colocou aqui no nosso grupo, querendo saber de você se a chegada do inverno é preocupante, tá? Uma pergunta importante. E eu queria saber simplesmente sobre o uso de máscaras. Vi um post de que se todo mundo usar máscara, o índice de contaminação cai imensamente. Também sei que é muito importante a higiene das mãos e tudo. Mas realmente, se todo mundo passar a usar máscara, diminui a incidência? São essas Vocês, sensacional. Essa é a minha pergunta. O Francis está respondendo com o som fechado. Opa, pessoal, obrigado, desculpa. Vamos lá. Sensacional as 2 perguntas. A grande questão do inverno é a questão da aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Então, escolas, ônibus, transportes, etc. É isso que favorece a transmissão. Obviamente, com essa quarentena que a gente tem passado em São Paulo, eu não sei como será a abertura. Se houver a abertura, realmente esse risco desse segundo pico existe, tá? E aqueles que não foram contaminados se contaminarem, e principalmente contaminar os mais idosos, e aí a gente havia ter um segundo pico da doença. Até por isso que dentro do planejamento dos hospitais de campanha se planeja a ativação e desativação e não desmontagem. Então, quando vocês veem todas as políticas, se construiu a estrutura física, se precisar bota gente para atender pessoas, no momento que isso cai, tiram-se as pessoas, os profissionais, a estrutura fica, se vier um segundo pico, ele está pronto, é só encher com pessoas de novo. Então, essa questão do inverno realmente é preocupante, tá? Isso é importante. A questão da máscara é sensacional. O grande problema da máscara, né? Toda vez que uma pessoa usa a máscara comum, seja de pano, seja a cirúrgica, que a gente chama convencional, ela realmente diminui, porque o vírus, a brincadeira que a gente faz, ele não sai voando de um lugar para o outro. Ele é carreado através da aerosolização, que a gente não vê, por isso que o distanciamento social de 1 metro, 1,5 metro, é onde a nossa gotícula consegue chegar e contaminar, se chegar na boca, no nariz ou nos olhos da outra pessoa. Essa é a grande questão. A utilização da máscara, ela é uma barreira física que impede que esse aerossol chegue na outra pessoa. A grande questão, e aí, sei lá, o pessoal tem me pedido, não sei porquê, mas para gravar vídeo para as pessoas, é sobre a questão do uso da máscara. Como eu coloquei, eu como profissional de saúde, e depois eu volto nessa questão da infecção dos profissionais, tá? Que tem a obrigação de usar uma máscara, ela é extremamente incômoda, tá? É uma coisa que a gente não está habituado a, e teoricamente toda vez que eu estivesse fora de casa eu deveria estar sim com uma máscara, seja de pano, seja cirúrgica, e usando principalmente da forma correta. É aquilo lá que a gente fala,
Não adianta usar máscara e deixar o nariz de fora. É por onde que o aerossol vai entrar? Pelo nariz. Então, eu tenho que cobrir o nariz, tampar certinho em cima e principalmente ter o queixo fechado. E aí vem o segundo erro. Se esse aerossol ele fica na parte externa da máscara, toda vez que eu tocar a máscara, obrigatoriamente, eu tenho que limpar a mão com álcool gel ou lavar a mão. E aí, assim, eu ando nas ruas e vejo os absurdos e falei, cara, é melhor não usar, porque o povo brasileiro, infelizmente, a gente não sabe usar a máscara. E depois vem a questão de se tirar a máscara. E é para ficar com a mesma máscara 12, 14, 20 horas? Não. A máscara tem um tempo útil. O ideal que a gente vê é sempre de 2 a 3 horas, porque a gente vai falando, a máscara vai molhando e acaba ficando extremamente mais desconfortável do que já é. Então, essa questão da máscara, sim, concordo, todos deveriam usar, tá? Tanto que hoje é uma política nossa aí, a questão da máscara nos transportes coletivos, seja Uber, aplicativo, táxi, etc. E isso é uma questão fundamental. O problema é como fazer e fazer da forma correta. E é nisso que algumas pessoas têm me pedido para fazer essas orientações. Só que a questão não é orientar, a questão é eu realmente incorporar e fazer da forma correta. Se essa questão da orientação funcionasse, não existiria mais AIDS, porque a gente orienta que todo mundo use a camisinha, mas a gente sabe que na hora nem todos usam e a transmissão continua acontecendo, por mais que seja uma doença crônica. Só voltando na pergunta, vocês tinham perguntado sobre a questão da contaminação de profissionais. Existem aí 2 situações principais. A contaminação dos profissionais, a primeira é por falta de EPI, EPI é equipamento de proteção individual. A questão da máscara está em falta no mundo inteiro, tanto que o governo Trump, nos Estados Unidos, ele bloqueou a exportação da 3M, que até então é uma das principais fabricantes da máscara N95 no mundo. Ele proibiu a exportação para os demais países. Então, existe essa falta de insumos no mundo inteiro, não é uma questão Brasil, é uma questão Brasil, Espanha, Itália e todos os países do mundo. Que é um primeiro problema. O segundo problema é, mesmo eu tendo o meu EPI da forma correta, que é o avental, luva, máscara, óculos, gorro, é a questão do treinamento dos profissionais. Quando eu comentei com vocês a questão das 2 semanas que eu tive para treinar 1.800 profissionais, foi exatamente as 2 semanas que eu treinei, por mais que sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, sejam profissionais da saúde, eu tive que treinar esses profissionais não a colocar o material. Porque colocar tudo isso, quando eu vou colocar, eu não estou contaminado. Eu coloco tudo isso, não importa o jeito que eu coloco, óbvio que existe o jeito certo, tá? E isso que a gente treinou, mas eu coloco, tá tudo descontaminado. Eu vou lá atender meu paciente, aí sim meu paciente vai aspergir gotículas, aerossol em mim, e vai ter coronavírus no meu avental, na minha máscara, etc., em vários lugares do meu corpo. A questão toda, e isso a China mostrou, a China teve 20% dos profissionais de saúde contaminados com coronavírus. E por que a China teve, se na época não faltava EPI, e eles usaram, inclusive, um macacão, que a gente chama macacão de bola, e eu chamo macacão de açougueiro, porque ele é branco e parece realmente de açougueiro. Por que usando aquilo, os profissionais se contaminaram? Porque usar aquilo lá, retirar o EPI é extremamente difícil. E eu, como médico, acho que tem outro colega médico aqui no grupo, a nossa lógica eu vou me paramentar para não contaminar o paciente. É uma lógica agora inversa. Eu vou me paramentar para não me contaminar. É uma lógica completamente diferente. Mesmo o médico tem muita dificuldade nesse setup mental. Então, eu me contamino na hora que eu tiro esse material. E se eu não tirar com a técnica adequada, essa é a hora que eu vou me contaminar. Por quê? Porque tem coronavírus no meu avental. Se eu tocar no meu avental e tocar no meu rosto, a chance de eu me contaminar é extremamente grande. E nisso a gente tem forçado muito a questão da desparamentação sempre em grupo. E existe um segundo fator que se chama cansaço. No último plantão, eu já estava na 26ª hora de trabalho, eu fui salvo pela minha enfermeira. Se a minha enfermeira não seguisse o protocolo à risca, e ela falou, doutor, se o senhor não fizer, eu não desço, não vou atender. Eu teria me contaminado, porque o cansaço ia me fazer com que eu fizesse o protocolo da forma incorreta. Isso que eu treinei os 1.800. Só que depois da 26ª hora, trabalhando direto,
o cansaço bate, e se ela não me chamasse atenção, eu com certeza teria me contaminado, porque o paciente que a gente atendeu era Covid positivo. Então, essa questão aí também influencia bastante na questão profissional. Não é só o cansaço físico, é o cansaço emocional também. De saber que você está ali tenso, preocupado de trabalhar com alguma coisa que eu posso talvez me contaminar. Então não é só cansaço físico. Se fosse o físico a gente tira de letra, mas vem junto o físico e o emocional. E o que está difícil hoje nos profissionais de saúde é justamente gerenciar a questão emocional dos profissionais. Francis. Oi. Francis, boa tarde. É Anderline, tudo bem? Tudo bem, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu tive uma experiência na área da saúde nos anos 90. Inclusive, eu entrei agora no meu LinkedIn para te pesquisar e vi que você também trabalhou no Grupo Amil. Eu trabalhei lá nos anos 90 e tive chance de ser expatriado, inclusive. E eu recebia, como parte das nossas atividades lá em Austin, no Texas, a gente recebia grupos de médicos que, na época, a Amil promovia um tour em alguns centros de excelência. Então, levava o pessoal para conhecer alguns hospitais em Austin, em Houston, que é famosa por excelência na área de cardiologia, etc. E eu me lembro muito bem que, nessa época, se falava muito do papel dos paramédicos. Tá? E aí eu te vejo como responsável pelo SAMU, e é curioso a gente observar que nos Estados Unidos, há muitos anos, tá? Essa atividade de frente, ela é realizada por paramédicos, que são profissionais que têm conhecimento intermediário entre o enfermeiro e o médico. Tá? Sem fugir muito da temática nossa, mas nesse dia a dia que vocês têm, hoje, em função do coronavírus, não seria interessante se pensar, ou começar a se pensar seriamente em se criar a carreira de paramédico no Brasil? Porque eu vejo que hoje existe por enquanto a gente ainda não tem uma carência de profissionais médicos para atuar diretamente no combate ou em parte do combate ao coronavírus, mas há relatos de que a gente tem uma mão de obra hoje, principalmente a mais especializada, que é do médico, está ficando super atarefada, tá? Porque o nosso médico ele é aquele único que, por exemplo, lá na UTI, pode intubar, tá? Enquanto nos Estados Unidos um paramédico ele é treinado para intubar e ele assume uma série de procedimentos, enfim. Então, minha pergunta é, não seria o momento exato também para se lançar ou relançar a ideia, apesar de ter um forte corporativismo contra a inserção desse novo profissional dentro da área da saúde, em função desse momento que a gente tem? Você não vê qual que é a tua leitura a respeito, Francis? Pô, Nirlene, super legal essa pergunta. É uma das perguntas que eu mais tenho trabalhado, que é não no SAMU, mas na minha outra vida, que é meu outro emprego, né, óbvio, a questão do pós-pandemia. O SAMU, na verdade, a escola é francesa. E a escola europeia, do Welfare State, é um pouquinho diferente da escola do livre comércio americano. Tá? São escolas distintas. Minha opinião pessoal, eu gosto da escola francesa, tá? Só que existe uma escassez de recursos, como você colocou. E quando a gente vem para uma situação Brasil, que eu tenho principalmente congelamento, a PEC 95 congelou o financiamento de todas as áreas sociais, e esse é o grande problema. Quando a gente vê essa questão Brasil hoje, se você perguntar a minha opinião, o que eu defendo? Eu defendo que um enfermeiro bem treinado, com especialização em medicina de urgência, e que atua sob o protocolo médico, eu acho que ele é tão resolutivo quanto e é muito mais disponível. Então, hoje no SAMU São Paulo, por exemplo, 15% dos atendimentos já são feitos por enfermeiros especializados, só que isso não é oficializado perante os órgãos competentes. Exato. Então, assim, dentro de um ponto de vista político, eu defendo sim que esse papel seja ocupado por esses enfermeiros treinados, capacitados, tudo bonitinho, com autonomia, inclusive, de decisão, tá? E eu acho que isso num país pobre igual o nosso, falo pobre porque quando a gente vê o orçamento da saúde,
principalmente depois da PEC 95 do Temer, o recurso em saúde ficou cada vez mais escasso. Dentro dessa escassez de recurso, eu acredito que uma situação que seja um meio termo é exatamente essa, do enfermeiro com especialização em medicina de urgência, e dentro desse mundo pós-pandêmico, né, eu vejo que algumas relações vão mudar. Inclusive, esse tipo de reunião no passado seria um café na mesa do bar, e aqui a gente está aqui tomando chopp, a gente está aqui numa situação virtual, e a telemedicina também, eu acho que vai ser fundamental. Eu acho que no futuro eu vou ter uma sala com vários monitores, vários enfermeiros nas ambulâncias, monitorizando o paciente à distância, dando conduta à distância, e o enfermeiro na linha de frente, combatendo, realmente salvando vidas. Eu acho que vai ser uma junção de políticas que vão deixar o nosso país mais eficiente. Isso é ganhar eficiência e trazer mais valor para o dinheiro que a gente investe no recurso público. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Então, eu acredito muito em telemedicina, e acredito muito que no SAMU especificamente, e não só o SAMU, a gente tem centros de cuidado, instituições de longa permanência, casa de repouso, etc. São várias situações que, por telemedicina e um profissional bem capacitado na ponta, pode resolver muita coisa. Só para a gente fazer uma... Aproveitando então, Mauro, Anderline, eu vou ter que parar, sabe por quê? Por 2 motivos. Eu acho que o mais importante é assim... Eu estou recebendo aqui várias pessoas, inclusive famílias, que estão assistindo a essa nossa conversa, doutor Francis. Parabenizando, pessoas emocionadas. Obrigado. Eu estou emocionado também. Queria parabenizar por 2 motivos. Primeiro, que a gente tem o próximo para conversar, mas mais importante que isso, porque você tem que dar uma descansada aí, que impressionou essas 26 horas diretas. Então, eu acho que assim, a gente não pode... Deixo aberto aqui o convite, se você puder achar um tempinho lá. Que bom que hoje deu certo. Parabenizar o nosso irmão Lins. Mas vamos liberá-lo agora. Se você quiser, fique aí à vontade. A nossa próxima conversa é com o nosso irmão Rezende, que é do nosso grupo, é um psiquiatra, um médico também, que vai conversar sobre todo esse estresse. Fique aí à vontade, mas eu gostaria de encerrar essa conversa, porque senão a gente cansa mais ainda o Dr. Francis, e ele tem aí, se ele vai pegar agora num feriadão, se ele está falando que pega direto, e ele vai pegar agora às 6, 6h30, quando que larga agora, doutor? Às 8 da noite de amanhã. Só que assim, esse plantão vai ser muito especial. Eu vou treinar mais 40 pessoas que estão se juntando ao nosso grupo, então também é uma satisfação enorme, porque é um pessoal que na pandemia, acho que por vontade de fazer a diferença, se juntou ao nosso grupo, né? Obviamente tem a questão do salário, do dinheiro, mas acima de tudo, para se juntar num serviço desse no meio da pandemia, é porque querem fazer a diferença. Tem cada história linda no meio, depois eu conto para vocês. Mas para mim vai ser um prazer imenso que eu vou treinar esse grupo de 40, obviamente respeitando o distanciamento social, máscara, etc. Então, puxa, pessoal, super obrigado, prazer imenso. Eu tenho aqui 2 perguntas que o pessoal está fazendo, doutor Francis, mas rapidamente, porque, de novo, né, ele está dizendo assim, o coronavírus pode infectar a mesma pessoa 2 vezes? Pessoas com doença de pele, como urticária, que a pessoa se coça involuntariamente, colocam a pessoa num grupo de risco? Esse foi nosso irmão Machida que fez a pergunta. Vamos lá. Biondo, posso só incluir uma só, por favor? Desculpa, o nome de quem está falando. Eu tive que me ausentar só por um período que eu estava em trânsito. Perdão, tá, doutor Francis? Só talvez, se você já falou, só repetir. Eu queria colocar um ponto. A Índia tem uma população muito maior que a nossa. Não sei se você já falou. E por que lá está sob controle? Foi isolamento total? Então, esse aí que a gente colocou só rapidinho. A gente ainda não sabe, parece que existe uma questão genética, a gente exatamente por que os Estados Unidos foi só Nova York, por que foi só na região da Lombardia, por que foi só Wuhan, por que está sendo só São Paulo. Isso aí a gente não sabe, o pessoal está pesquisando. Voltando para as perguntas do Biondo, a pergunta da urticária e a segunda... E a pergunta se a pessoa que já se infectou, legal, se ela pode se infectar pela segunda vez, que é do Machilda. Desculpa, Machilda. Essa pergunta é legal. É minha especialidade médica, eu sou patologista clínico, então eu fiz medicina laboratorial, então é uma área que eu entendo um pouquinho. Essa questão da reinfecção tem 2 cenários. Existe um cenário político, que era a questão da emissão de passaportes com selo IgG positivo, ou seja, já pegou, não vai pegar mais. E
OMS, Organização Mundial de Saúde, veio com uma carta aberta à população e para a sociedade, relatando que não há evidências de que ter esse anticorpo significa proteção. Isso gerou um caos no mundo. É uma coisa que os chineses já tinham provado, e saiu um estudo coreano hoje, inclusive, e é uma coisa que eu acredito, é que o paciente infectado ele contenha o teste que está detectando, que está falando que essas pessoas estão se reinfectando, a PCR, que é a detecção do RNA. O que esses estudos, principalmente coreano que saiu hoje, o chinês já tinha saído também, mostrou. Essas pessoas não apresentam sintomas, mas ao fazer o teste de detecção do RNA, o RNA tem sido detectado. Só que não na sua totalidade. Então, o que se acredita nesses estudos é que uma vez infectado, eu possa ficar como um portador crônico desses resquícios de RNA do vírus. Parece maluco, mas isso a gente observa em algumas doenças virais que isso sim é possível. E que não significa uma doença de novo. Tá? Porque é diferente de H1N1, que você pega a doença a primeira vez, você pega a segunda e a segunda tem uma letalidade muito grande. H1N1 você só morre na segunda vez, a primeira vez é bem raro. Então, a questão do coronavírus, a gente não tem relatos de sintomas na segunda vez, que é isso que difere do H1N1, por exemplo. Então, esse é o conhecimento que a gente tem hoje. Então, esse estudo coreano de hoje estudou uma população muito grande que repetiram o teste de PCR nesses pacientes com IgG positivo e que nesses pacientes deu PCR positivo, mas que os pacientes não tinham doença e quando foram sequenciar o DNA dessa partícula, ele não estava inteiro. Então, eu acredito muito nessa teoria dos coreanos aí, que está bem legal. Faz sentido, pelo menos do ponto de vista laboratorial. Agora eu apavorei, Biondo, porque eu já tive H1N1. Se a segunda vez eu pegar, então já era, doutor. Não, mas é que são os casos potencialmente mais graves. Mas é isso que difere um pouquinho o coronavírus aí, apesar de ser ainda uma doença muito nova. A gente não sabe essa segunda onda se vai acontecer alguma coisa ou não. Então, doutor Francis, nós encerramos. Não, bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Biondo. Claro. Fica aí, à vontade. Só o seguinte, eu sou Covid positivo aqui, eu descobri na quarta-feira. Eu gostaria de saber o seguinte. Hoje, sua colega me disse que eu tenho que ficar 14 dias em quarentena. E você falou que depois do terceiro ou quarto dia, que geralmente os caras ficam mal, né? Mas quando você descobre que é positivo, quantos dias já estaria em contato com o vírus? É que depende do teste que você fez. Se você PCR. fez PCR, ele detecta o vírus, tá? Se você teve sintoma a partir do segundo, terceiro dia, é que a gente chama de sensibilidade. Então, ele já detecta a doença. O teste sorológico, o teste rápido, que é o IgM, você tem dois tipos de anticorpos. IgM, que é um anticorpo de doença aguda, e o IgG, que é um anticorpo de proteção. O IgM, ele aparece a partir do 7º dia. Então, se você está entre o segundo e o 7º dia, só o PCR detecta. IgM a partir do 7º dia. E o IgG, que é o anticorpo de memória, a partir do 14º dia. Via de regra, é assim que funciona, tá? A grande questão é que a gente sabe que se você passar bem, em 14 dias você está curado e você já depurou esse DNA, esse RNA viral. Então, por isso que a quarentena, né, para quem é positivo, são 14 dias. Entendi. Mas o único sintoma que você tem que se preocupar extremamente é falta de ar. Se você começar a falar e alguém da sua família, do seu convívio, perceber que você não consegue terminar uma frase, porque às vezes a falta de ar é muito leve, às vezes a falta de ar é só o suficiente para você não terminar uma frase, e você não percebe, pode ser já um indício. O ideal é procurar aí um serviço de saúde para fazer uma tomografia de tórax para ver certinho qual é o estado dos seus pulmões. Tá, isso geralmente é a partir de que dia? Isso aí aparece a partir do 5º, 6º dia. Tá. Mas assim... O PCR, você falou que é entre o 2º e o 7º dia. Isso. Enquanto você estiver doente, o PCR ele é positivo, porque significa que você tem vírus. Quando você depura o vírus, que você tem um PCR negativo. No começo, não sei se vocês vão lembrar, o Einstein estava indicando você fazer 3 PCRs. Um PCR de diagnóstico, tá? Um PCR com 14º dia e um PCR no 28º dia. Isso foi no começo da pandemia, porque tinha teste a rodo, o Einstein tinha que vender teste de alguma forma,
então no protocolo dele eram 3 PCRs. Hoje a gente não tem teste nem para fazer o diagnóstico das pessoas doentes com sintomas leves. Então, todas as instituições mudaram por questão de disponibilidade de teste. Eu não tenho sintoma nenhum, meu único sintoma é que eu tenho uma leve dor de cabeça. Ponto. Pô, sensacional. Rezar para que fique bem e certinho. E o importante é você se isolar das demais pessoas, né? Eu já fiz isso. Isso. Então, é isso, cara. É difícil. Força aí. 14 dias sozinho não é fácil, mas força aí. Estamos contigo. Tá, e não sei se vocês conhecem o Hospital Moriá. Sim. O Moriá é 0 de morte lá, hein? Mas é que o Moriá não tem pronto-socorro. Ele não atende paciente vindo da rua. Não. E 0 contaminação, viu? Sim. Mas a diferença do Moriá é que ele não tem pronto-socorro. É a única diferença dele para os demais. Então não entra paciente infectado. Sim. É uma questão do próprio hospital, mas eu concordo contigo. E uma outra coisa que eu andei observando nisso daí, doutor, é o seguinte: a grande realidade, eu vejo, infelizmente, como você falou bem no início, a questão cultural e tal, vai matar muito pobre. E quem vai para o hospital de ponta é difícil morrer. Exato. É o que a gente fala. Quando a gente vê a mortalidade do Einstein, é completamente da mortalidade de uma Prevent, que é completamente diferente do Campo Limpo. Tá? Então, tem uma questão aí é aquela que eu coloquei no começo: acesso à saúde, densidade populacional e acesso a serviço de saúde. Então, assim, quem tem acesso a um Einstein tem mais chance, infelizmente, do que quem tem acesso somente à UPA do seu bairro, entendeu? Então é complicado isso. Os pacientes que eu pego que estão falecendo em casa são exatamente esses pacientes que procuraram um serviço público, foram mandados para casa e aí ficaram com medo de voltar, e aí é aquela história: o paciente deteriora durante a noite, não tem ninguém olhando, e é o que a gente fala que acorda morto, né? Não é que acorda, né? É que quando alguém acorda, vê que ele faleceu. E esse é o caso típico dos casos que a gente está vendo na rua hoje em dia. Mas houve um erro no começo, não foi? No tratamento? No tratamento, a pessoa tinha o sintoma, eles mandavam para casa e a segunda semana que é mortal, não é isso? Isso. Por isso que, se vocês forem ver, os hospitais de campanha estavam vazios até semana passada e essa semana eles lotaram. Por quê? Porque hoje a indicação é de internação precoce, mesmo nos sintomas leves. Então, se vocês verem, o AMB já está com 180 pacientes, o Pacaembu está com 180, o AMB eu não sei de qual é o número, mas já está um número bem elevado, e hoje a gente inaugurou o hospital do Ibirapuera. Sim. Mas você tem 100% de razão, é bem nessa linha de raciocínio mesmo. Bom, doutor, parabéns, viu? Parabéns, muito obrigado, pessoal, pelo tempo, por tudo. Conta comigo, e eu quero escutar o colega aí sobre doença mental, porque isso aí é super importante. Quem não fica louco nessa quarentena, pode ter certeza, pode ganhar um selo aí de sanidade mental, pessoal. Prazer imenso, super obrigado aí pela oportunidade. Felicidades. Obrigado, Francis. Tamo junto. Francis, muito obrigado. Boa, obrigado. Eu acho que... Obrigado, muito bom. Eu acho que assim... Obrigado, Francis. Não sei se você fez o exército na sua época, mas você está sendo treinado em situação de combate aí. Parabéns. Meu coração está contigo, minha família toda está em São Paulo. Cuida dessa cidade aí, por favor. Muito obrigado. Pode deixar, pessoal. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Se cuidem. Tchau. Palmas para você, viu? Grande combatente da Infantaria da Saúde. Aí sim. É isso aí. Isso aí. O Santana vai levar na boa essa quarentena, porque ele puxou muita cadeia. Já está acostumado. Maldade. Aí, Santana. É verdade. Eu acho, meu parceiro. Cara, Santana, meu abraço e meu desejo de pronta recuperação para você. Não sabia que você estava com Covid, cara. Então, sem mais delongas aí, Santana, é o Covid que está com o Santana. O Santana, como gosta de cavalo, o que ele tem é Covid. Nossa Senhora. Bom, começou, fodeu. Sem mais delongas, então, queria agradecer a todos os irmãos que estão aí presentes. Ontem mesmo eu avisei o Rezende, ele tinha um encontro hoje com a filha, era o momento, né? Ele também é médico, está no fronte de batalha, está se matando. Teve uma briga, acabei apelando aí, chorei no telefone, ele também chorou, pedi aí
Sempre eu peço essas coisas assim, próximo do meu aniversário, uma mensagem para minha família e tal. Mas nós temos o nosso colega Rezende. O Rezende foi da nossa turma, é médico, psiquiatra, é tenente da reserva, como nós, é PhD também. Rezende, fica com a palavra aí, você já está no vídeo de todo mundo. Seja bem-vindo, obrigado por ter esperado aí. Na verdade, você tinha que entrar agora há pouco, né? Já passou aí uns 20 minutos, era para você ter entrado às 16h40. Obrigado por ter esperado. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Biondo, o nosso querido Biscola, a